Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo. Eu sou da primeira IPI de Carapicuíba. E aí, é isso aí. Calma aí, gente, não tá abrindo esse computador. Não acredito. Em nome de Jesus, foi, glória a Deus. Bom, graça e paz, irmãos. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu sou muito grato por esse convite. Primeiramente, eu quero agradecer ao Lucas, agradecer toda a equipe aí, do Galera, da Carisma, todo mundo. Vocês estão no meu coração, de verdade. Amo cada um de vocês. Então, como já disse, agora voltando, né? Meu nome é Gustavo, tenho 17 anos. Eu sou da primeira IPI de Carapicuíba. E hoje a gente está falando sobre o tema de intimidade com Deus, né? Intimidade com o Senhor. E quando a gente ouve a intimidade com o Senhor, a intimidade que nós queremos ter com o Senhor, a gente sempre já pensa numa coisa muito boa, numa coisa que a gente deve ter todos os dias. Mas na prática isso às vezes fica um pouco mais difícil. Fica um pouco mais difícil a gente praticar essa intimidade com o Senhor. E eu quero que vocês abram suas Bíblias no Salmo 25, no verso 14. E enquanto vocês abrem, eu pesquisei no Dr. Google lá, e ele me deu dois significados, dois conceitos da palavra intimidade. E eu queria trazer para vocês, para a gente começar a entender algumas coisas. Ele disse que a definição teórica da palavra intimidade é você ter uma qualidade de um relacionamento em que os dois indivíduos ou mais, devem ter sentimentos recíprocos. Devem ter sentimentos recíprocos de confiança e de proximidade. E a outra definição que ele me deu é que a intimidade também significa proteção. Ou seja, você não permitir que ninguém invada a sua intimidade, você proteger isso. Então ninguém pode entrar no meio ali da sua intimidade. Bom, queria ler o texto, Salmo 25, 14 agora. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. E tem duas palavras que elas me pegam bastante aqui nesse texto, nesse versículo, que é a intimidade e o temor. A intimidade, ela não é só você sentir a Deus na sua emoção ali, no estado do culto. A intimidade é você conhecer a Deus de verdade. E o texto diz que para você conhecer a Deus, você tem que temê-lo, você tem que temer a Deus. E ele se dá a conhecer, ele dá a conhecer a aliança. Ou seja, ele fala, ele revela, ele mostra quem ele é. E no lugar onde ele mais faz isso, da forma mais segura, é nas Escrituras, é na palavra. E é isso que eu quero falar aqui hoje. E eu quero trazer o meu primeiro ponto dessa palavra, que é: sem a palavra não há conhecimento real de Deus. Cara, semana passada a gente viveu uma situação lá, eu e o Rafa, inclusive eu não estou vendo ele, que é o nosso guitarrista, e aqui na galera ele é mais conhecido como o sobrinho do Lori, né? O Rafa. A gente está fazendo faculdade, a gente começou o primeiro semestre agora, lá no Mackenzie. E, mano, semana passada chegou, a gente estava na biblioteca conversando, normal, como a gente sempre faz, e chegou uma menina. E essa menina, ela olhou pra gente e ela começou a perguntar, ela começou a fazer umas perguntas assim: vocês acreditam em Deus? Aí a gente falou: claro, a gente é cristão, a gente vai toda hora, na igreja lá, estamos lá sempre. A gente é cristão, né? A gente já tinha uma resposta pronta.
Aí ela perguntou, e quem que é Jesus para vocês? Aí a gente falou, pô, Jesus é meu salvador, Jesus é meu melhor amigo, tal, a gente está junto com ele aí todos os dias. Beleza, aí ela também, ela deu uma resposta meio parecida assim. E aí ficou por isso, a gente foi para a aula, beleza. Passou um tempo e isso ficou no meu coração e no coração do Rafa. E a gente foi conversar depois, a gente conversando sobre isso, a gente pensou, cara, essa pergunta, querendo ou não, ela é uma pergunta difícil. Quem que é Jesus para você? Porque, cara, como que a gente vai falar quem ele é? Como que a gente vai falar para as outras pessoas o que ele fez e o que ele ainda faz nas nossas vidas, se a gente não tem intimidade com ele, se a gente não conhece a ele de verdade? E, mano, é impossível você falar quem é a outra pessoa se você não conhece ela. Por exemplo, pô, desculpa, não sei o seu nome e eu não te conheço. Por isso, eu não sei o que você vai fazer amanhã, eu não sei as coisas que você faz. E trazendo isso para a nossa fé, a gente como bons cristãos, a gente deve fazer o que Ele quer que nós façamos. E como que a gente vai fazer o que Ele quer que a gente faça se a gente não tem intimidade com Ele? Se a gente, não lê a palavra dEle todos os dias, entende? E aí a gente fica, a nossa oração para Deus é tipo, Deus, fala comigo, Senhor, me revela, me guia, me mostra, Senhor, o que eu devo fazer. Mas aí a nossa Bíblia está fechada e cara, Ele não vai se revelar com a nossa Bíblia fechada. A Bíblia é o lugar onde Ele se revela e Ele vai falar. Só que muitas vezes a gente quer a direção de Deus e a gente não tem um relacionamento com Ele. Muitas vezes a gente quer a resposta e a gente não quer ouvir. A gente não ouve. A gente quer colher sem plantar. E muitos de nós aqui, a gente tem uma opinião sobre Deus, mas às vezes a gente não conhece a Ele. E Ele está chamando hoje a gente para isso. Ele está chamando a gente porque Ele quer que nós o conheçamos. Mas a intimidade com Ele, cara, não deve ser, eu acho que eu vou fazer isso, não. A certa intimidade com Ele, você vai saber o que Ele quer que você faça, porque Ele vai falar com você, e você vai falar, Ele disse que eu tenho que fazer isso, e eu vou fazer isso porque Ele disse. A Bíblia, ela não é o lugar onde apenas Ele conta as histórias dEle e tudo o que Ele fez no passado. A Bíblia é o lugar onde Ele ainda é revelado. Ele é revelado hoje em dia e Ele ainda faz nas nossas vidas. A Bíblia, ela mostra quem eu sou. A Bíblia, ela mostra quem é Deus. Ela mostra o que é o pecado, o que é a graça e o que é a cruz, a ressurreição. Tanto que Jesus fala em João 10, que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. E não tem como a gente querer ou seguir ao Senhor se a gente não ouvir Ele, porque senão a gente vai se perder pelo caminho. E aqui a gente já pode cravar uma primeira verdade daqui dessa pregação, que é, sem a palavra, a gente até fala de Deus, mas a gente não vai falar com verdade, porque a gente não vai saber quem Ele é se a gente não estiver na palavra. E sem a palavra a gente também pode tentar seguir a Ele, mas a gente vai seguir a Ele no escuro. Puxando agora já para o segundo ponto, a palavra, ela corrige, ela alimenta e ela te direciona. Eu quero que vocês abram em 2 Timóteo 3, no versículo 16 e 17. Amém?
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E, cara, isso aqui é forte demais e isso aqui mexeu muito comigo quando eu estava escrevendo. Isso aqui mostra que a Bíblia, ela ainda hoje, ela é útil para ensinar. Esse versículo é a representação disso. A Bíblia, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir. Ou seja, ela mexe comigo hoje e ela me direciona. E ela também mexe com você. E nós devemos buscar essa direção, buscar essa intimidade com o Senhor todos os dias, certo? Nós devemos buscar todos os dias, não somente quando sobra um tempo da nossa rotina. Por exemplo, sobrou um tempo hoje, sai mais cedo do trabalho, sei lá, acabou a luz lá, sai mais cedo. Então, vou ler a Bíblia. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus se você faz isso, se você lê a Bíblia todos esses tempos que você tem de sobra. Mas você vai ler só quando sobra o tempo da sua rotina? Que relação é essa que você quer ter de pai e filho? Por exemplo, vamos imaginar aqui, os mais jovens. Vocês cresceram e agora vocês são pais. Vocês têm sua família, vocês têm tudo estruturado, certinho. Imagina que o seu filho, ele tem a rotina dele, ele faz as coisas dele. Você fica trabalhando, tranquilo, mas ele não fala com você. Ele vai para a escola, vai para o futebol, vai para a casa do amigo. Chega em casa, dorme, não fala com você, não tem uma relação boa com você. Por quê? Porque ele quer seguir os próprios caminhos dele. Ele quer fazer as coisas porque ele já se acha velho. Ele se acha que ele está numa maturidade ali, que ele pode fazer o que ele quiser. E, irmãos, isso para um pai é uma coisa terrível. É a coisa mais terrível, né? Você vê o seu filho se perdendo, você vê o seu filho indo para uns caminhos que você não gostaria que ele fosse. E às vezes a gente trata Deus assim, às vezes a gente trata Ele como apenas uma opção. Por exemplo, eu fui no culto domingo, hoje é terça, hoje eu não vou ler a Bíblia porque eu posso. Muitas vezes a gente acha que a gente está nesse nível de maturidade e a gente acaba se perdendo. E Deus quer ter um tempo de qualidade com a gente. A intimidade com Ele, a intimidade com o Senhor, ela é muito mais do que apenas isso, do que apenas um culto no sábado na galera, um culto no domingo na igreja. É muito mais do que isso. A intimidade com Ele é muito mais do que um devocional quando sobra um tempo da sua rotina. E eu queria fazer uma pergunta que eu fiz na sala dos nossos adolescentes, um tempo atrás. A sua rotina, ela tem glorificado mais a você mesmo ou ao Senhor? E é muito difícil porque a nossa rotina, ela nunca é neutra. Sua rotina não é neutra. Ela sempre adora alguma coisa. Se não é Deus, ela vai estar adorando alguma outra coisa. E cara, isso é muito ruim porque isso vai roubando o lugar secreto que a gente deveria adentrar todos os dias. Vai roubando a nossa fome, a nossa sensibilidade ao pecado. E a palavra, ela não vai só te consolar, irmão. Ela te corrige. E muitas vezes é por isso que a gente foge dela, porque ela vai corrigir. Deus vai pegar naquela área que a gente não quer entregar. Ele vai falar com a gente, porque Ele quer que a gente entregue. Não adianta a gente querer ser íntimo de Deus, íntimas de Deus, se a gente não entregar uma área da nossa vida. Por exemplo, Deus,
toma os meus estudos, Senhor, toma meu trabalho, Pai, toma a minha vida. Mas chega ali na área dos relacionamentos, onde Ele fala para mim, e aí eu não falo nada. Eu fico, pô Deus, aqui você não precisa, Pai. Aqui o Pai conhece, de verdade. Aqui eu bato no peito. Mas quando a gente não fala para o Senhor, quando a gente não entrega ao Senhor, a gente basicamente está falando isso: Deus, não precisa interferir, aqui eu consigo sozinho, aqui eu não preciso de você. E a intimidade verdadeira seria, pô Deus, entra em tudo, que a sua palavra entre no meu quarto, que é escuro, mas que entre a sua luz, que essa luz me incomode, mas que essa luz me cure, Senhor, em nome de Jesus. E o terceiro ponto que eu quero dizer é: sem a palavra a gente endurece, a gente esquece e se perde. Mas com a palavra, Cristo nos chama para tomarmos a nossa cruz. E eu queria abrir em Marcos 8:34, porque eu escrevi pensando nesse texto, porque esse texto é um texto que eu gosto muito e que mexe muito comigo. Marcos 8, versículo 34. Amém? Amém. Então, antes, na verdade, eu quero contextualizar um pouco o que está acontecendo aqui. Essa é a primeira vez que Jesus está predizendo a sua morte. E ele está falando para os discípulos e para os que estavam em volta dele ali, ele fala, o Filho do Homem, ele vai ter que sofrer. Ele vai vir ao mundo, ele vai ter que sofrer, ele vai ser humilhado, ele vai ser morto. Mas depois de 3 dias, ele vai ressuscitar. E ele fala isso, ele está pregando para os discípulos, ele está predizendo o que vai acontecer. Só que aí Pedro, no seu olhar humano, ele começa a repreender Jesus. E Jesus, ele olha no fundo dos olhos de Pedro e fala: afaste-se de mim, Satanás, pois você pensa como os humanos, você pensa como homem, e você não sabe quais são os planos de Deus. Somente o Pai sabe quais são os planos dele. Então Jesus começa a pregar para os que estavam ali. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua própria vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou de que adianta o homem o que o homem pode dar em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos. E eu creio que nós, todos que estamos aqui hoje, o Espírito Santo que nos trouxe a esse lugar. E o Espírito Santo quer que você ouça isso. Então, se você puder ficar com mais atenção nessa parte, é o mais importante. Ele nos chamou aqui a nós vivermos Ele não nos chamou aqui para nós vivermos da maneira que nós bem entendemos. Ele chamou a gente aqui hoje para a gente morrer para a nossa carne e para seguir a Ele. E só a palavra vai falar assim com a gente, como ela fala nesses versículos. Só Deus, através da palavra, vai quebrar a nossa ilusão. Porque a gente tem uma ilusão na nossa cabeça que a gente pode viver para nós mesmos. Nós podemos fazer o que nós bem entendemos. Mas não, a intimidade com Ele não é isso. A intimidade com Ele diz que nós devemos viver para Ele e usar a nossa vida
para isso. E somente a palavra pode advertir a gente dessa forma. Você quer seguir a Cristo, honrar Ele, glorificar o nome dEle? Então tome a sua cruz. Ele diz: quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Mas quem quiser perder a vida pelo Evangelho e por Ele, a salvará. E nós aqui, eu tenho certeza, nós todos amamos a Deus. Mas às vezes tem momentos da nossa vida que a gente não quer a adversidade. Tem momentos da nossa vida que a gente não quer a cruz. E, todos nós aqui também amamos o culto, amamos o louvor. Mas às vezes a gente foge da palavra dele durante a semana, porque nós não temos a intimidade com ele. E às vezes a gente também está tentando ganhar o mundo, mas a gente tem Jesus só com um detalhe. E a intimidade verdadeira diz que ele deve ser o centro. Ele não deve ser apenas um detalhe na sua vida. Porque ele diz: de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, perder a sua alma? E agora eu queria te pedir, do fundo do meu coração, para que você seja sincero com você mesmo, mas principalmente com Ele, principalmente com Jesus. Eu queria perguntar se você está vivendo essa intimidade com Ele. Se você acha que precisa disso, precisa dessa intimidade com o Senhor. Ou se você está apenas tratando Ele como uma visita, que você vai no culto toda semana, mas você não conhece Ele no íntimo. Você não sabe de verdade quem Ele é. E hoje, Ele quer isso, irmão. Ele quer que você o conheça de verdade. Ele quer que você o busque, irmão. Se você tem alguma área da sua vida que você ainda não entregou para Ele, que você quer entregar hoje, que Ele falou com você hoje, Ele tocou no seu coração hoje, que você deve entregar essa área, porque Ele está aqui, irmão, Ele está falando com você. E isso não é nem para te acusar, nem para te julgar, mas é porque o véu foi rasgado e agora nós temos a presença do Espírito Santo aqui hoje. Nós temos acesso a isso, mas a intimidade com Ele é para quem o teme, é para quem teme Ele. E quem teme a Ele ouve a voz dEle e obedece, porque nós somos tementes a Deus. Hoje Ele quer te chamar de volta, Ele quer que você entregue. Então, o chamado hoje, é esse: volta para a palavra, volta para as Escrituras, porque Ele quer ser íntimo seu. Se você reconhece que precisa dessa intimidade, eu queria ter um momento de oração agora. Eu queria orar por isso, irmão. Se você se afastou, se você sente que a sua rotina está engolindo a Deus, e eu quero te convidar a ficar da maneira que você achar mais confortável. Se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar de pé, se você quiser juntar com alguma pessoa aí, para a gente ter esse tempo de oração. Então eu vou dar um tempo para vocês entrarem na presença do Senhor. Ó Senhor. Tá bom. Ó Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tarde, Senhor. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor invada os corações, Pai. Invada os corações desses jovens, Senhor, desses adultos, Senhor, de todas essas igrejas, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor. Que o Senhor faça algo novo, Senhor, no nosso meio, Pai. Que nós possamos temer a Ti, Senhor. Que nós possamos ter essa intimidade contigo, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que todas as pessoas, Senhor, que sentiram, Pai, hoje, que precisam dessa intimidade, Senhor, que elas consigam falar contigo, Senhor,
que elas possam expressar isso a Ti, Senhor, que elas possam chorar, Senhor, que elas possam se derramar, Senhor, na Tua presença, Senhor, porque o Senhor está aqui, ó Pai, o Senhor está aqui, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, querendo ouvir mais de Ti, Senhor, nós queremos mais de Ti, Senhor, mais da Tua presença, Senhor. É por isso que nós buscamos, Senhor. Nós queremos essa intimidade contigo, Pai. O véu foi rasgado, Senhor. E o Senhor agora está aqui, Senhor. O Espírito Santo fala conosco, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoe, Senhor, todos esses que foram tocados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus, Senhor.